Olá, seja bem-vindo ao vídeo de análise semanal do Unitrader. Sou Alexandre Castro, com análise para a semana de 10 de setembro de 2018, onde selecionei alguns pares de moedas e alguns índices com expectativa de movimento para a semana. E lembrando que o objetivo deste vídeo é exclusivamente educacional, sem a indicação de compra ou venda de qualquer ativo financeiro. E antes de iniciarmos a análise, gostaria de convidar a participar do 4º Congresso Brasileiro de Traders, o 4º CBT, dias 11 e 12 de outubro, em São Paulo. Já nossa 4ª edição, o maior evento para traders, feito por traders, um evento presencial, onde nós contamos com um número aí, grande de profissionais do mercado financeiro. Então não deixe de fazer a sua inscrição e participar deste grande evento. Todas as informações você encontra no site, vou deixar o link logo abaixo na descrição deste vídeo. Iniciando a nossa análise, vamos iniciar pelo par de moeda Euro-USD. Euro-USD, para quem acompanha as nossas análises semanais, a expectativa, quando nós fechamos esse ponto D deste padrão harmônico, era um movimento de alta, onde nós tínhamos o ponto B, o primeiro alvo, e a base do padrão CA, o ponto CA, aqui nós temos o ponto A e aqui o ponto C, seria o alvo, o segundo alvo, quando nós executamos uma operação com expectativa de confirmação de um padrão harmônico. Atingiu, nós tivemos aí esta semana aí já, a semana passada, quando atingiu o alvo, o segundo alvo. Nem sempre o mercado, o preço ele faz o que ele quer, mas nesse caso ele bateu nessa região, nessa zona, que seria o segundo alvo, e reverteu, fez um movimento de reversão. E aí, entre essa semana passada e esta semana, nós tivemos aí um movimento de queda, um pullback e continuação do movimento de queda sinalizado por este candle do pregão de sexta-feira. Então nós temos esse candle que sinaliza uma entrada de força vendedora. Nós temos, importante, uma perna de alta, porém este candle, ou melhor, a abertura da semana de 10 de setembro e a movimentação do preço se posicionando abaixo desse preço, desse candle de sexta-feira, pode sinalizar um movimento maior de queda, onde nós podemos ter uma formação aí de um padrão 1886, um padrão bate que sinaliza uma correção até este nível. Vou deixar desenhado aqui o padrão. Mas, Alexandre, você está jogando, nós estamos supondo que aqui seja um ponto C e seria uma perna CD em formação. Sim, devido à estrutura que está em formação, o que vai definir isso, os padrões harmônicos, lembrando que eles são operados no final do seu padrão ponto D. Eu particularmente busco bastante este movimento da perna CD, porque busca operações com uma ótima relação risco-ganho. E o que vai definir isso? Que eu vou colocar como parâmetro de continuidade desse movimento será o rompimento, a continuação, a confirmação desse candle negativo de sexta-feira. Então, confirmando, rompendo, fazendo novas mínimas, eu tenho uma expectativa, ou melhor, uma probabilidade maior que esse movimento venha alcançar esse alvo, que seria o ponto D do meu padrão. Mas o preço também pode, sim, fazer aqui uma correção, não respeitar este nível de suporte, ser respeitado e fazer um movimento, dar uma continuidade nessa movimento, essa perna de alta, que foi apenas um pullback, um segundo movimento aqui e continuidade. Okay? Então eu vou prestar bastante atenção, vou ver o comportamento do preço na segunda-feira, qual vai ser o comportamento, principalmente entrada de força vendedora, através de algumas ferramentas, e aí sim tomar uma decisão nesta operação de queda. Então, de forma resumida, nós temos esse ponto, este nível aqui,
como decisivo, okay? O seu rompimento, uma continuidade baixa, respeitando esse nível de suporte, podemos ter aí uma retomada desse movimento de alta. Pelo menos até esses níveis de resistência. GBP-USD, a Libra versus o dólar, está testando um nível importante de resistência. Podemos observar que esse nível de 1.3000, o mercado no passado foi um suporte, rompido esse suporte. O mercado veio tentar romper, agora virou uma resistência, não conseguiu, fez um pullback, fez uma correção e fez um movimento de impulso para tentar romper. E o último pregão, sexta-feira, houve um rompimento, chegou até a romper, passou aí 270 pontos, porém não confirmou esse rompimento e fechou um candle de rejeição deste movimento. GBP-USD nós temos uma situação também semelhante como decisivo, tá? Como um candle de decisão para início da semana, para a próxima semana. Ou seja, se o preço romper, respeitar a sinalização deste candle, que foi um candle de rejeição, rompendo ele, tá? Podemos ter o teste deste nível de suporte agora. O preço respeitando e vindo testar novamente este nível de resistência 1.300, temos que ficar atento, okay? Porque o rompimento pode ocorrer, tá? E impulsionar aí um movimento forte de alta no GBP-USD. Euro-JPY. Euro-JPY, mercado uma região também de decisão, okay? Um candle de indecisão, onde nós tivemos sombra inferiores e sombras superiores, okay? No último pregão na sexta-feira, porém uma estrutura também, uma possível formação de uma perna CD, okay? Um candle de força, um candle de baixa, anulando esse candle de força, e esse candle iniciando a semana rompendo esse nível de suporte, podemos ter aí então também um movimento buscando um 886, um padrão harmônico também aí, um movimento baixista. O SDCAD. O SDCAD, nós tivemos esse padrão harmônico, aqui o ponto D, ponto D, onde nós temos uma reversão do preço. O primeiro alvo é o ponto B do padrão e o segundo alvo é a base do padrão, ponto AC, que não foi atingida ainda. E que estrutura que nós temos de mercado aqui? Nós temos uma perna de alta com uma lateralização. Essa lateralização, essa correção não está tendo força. Podemos observar através de uma ferramenta Fibonacci, que não conseguiu alcançar o 38. Quando ele não alcança o 38, existe uma debilidade por parte dos vendedores, neste caso, na situação, nessa estrutura, está ocorrendo uma lateralização do preço. Se a gente colocar em 4 horas aqui, nós vamos observar melhor. 4 horas, então, podemos observar o mercado com essa estrutura. Okay? Isso sinaliza uma possível reacumulação nessa região, uma reacumulação nesse nível, para o mercado continuar a subir, finalizando a nossa estrutura harmônica. Okay? Então, essa é a expectativa, o SDCAD, ele respeitando esse padrão, essa estrutura de mercado que acabamos de desenhar. NZD-USD. NZD-USD nós desenhamos um padrão, okay? Aqui era um 786, um Gartner. O preço ele bateu neste nível, rompeu, fez um candle de indecisão, onde o rompimento, a superação desse candle de indecisão poderia confirmar o ponto D, mas hoje, com este candle de baixa, esse candle de queda, sinalizou aí a anulação do ponto D. E a expectativa agora, então, é de um padrão maior, onde nós vamos ter essa região, essa zona de suporte importante. Lembrando que a gente tem um suporte em
0,65, tá? 65000, aqui vai ser um suporte importante, que converge também com essa região, com essas projeções da perna CD. Então vamos ficar atento, o preço do NZD-USD batendo nessa região, nessa zona, e sinalizando candles de rejeição, e entrada de força compradora, podemos pegar um belo de um movimento, lembrando, alvo 1 é o ponto B, e o 2 é a base AC do padrão. AUD USD. Bom, AUD USD, nós desenhamos também um padrão nessa região. Olha que interessante, o preço, ele durante 1, 2, 3, 4 dias, ele estava segurando, tá, neste nível, é o que eu sempre falo, tomar cuidado, ter uma maior atenção quando o preço começa a testar muito o nível de suporte e resistência, que a qualquer momento ele pode romper, e foi o que aconteceu. Okay? O último pregão aí nós tivemos um rompimento forte, uma entrada de força vendedora. Vamos colocar no gráfico semanal. O gráfico semanal já rompeu os níveis de suporte mais importantes que tinha. O que eu estou identificando aqui é um padrão harmônico. Aqui nós temos um padrão. Vamos ver se está. Nós temos um 127. Okay? Um 127 vai com 786. Nós temos um butterfly. E olha que interessante, os dois níveis de extensão de Fibonacci, tá, o 127 da perna X e a extensão da perna BC, que é 161, está exatamente no mesmo ponto, no mesmo nível. Então, vamos ficar atento. Aqui nós temos um padrão no gráfico semanal, lembrando, quanto maior o tempo gráfico, mais importante é um padrão técnico. Apesar nós termos 2 semanas com entrada de força vendedora, okay? Mas vamos ficar atento, uma possível reversão, um candle de rejeição aí, principalmente como nós estamos analisando o gráfico semanal, no gráfico diário, okay? Buscando uma oportunidade aí na ponta compradora e uma reversão. Para uma venda, o mercado está bem esticado, okay? Eu particularmente não gosto de entrar em movimento esticado, eu gosto de entrar em início de movimento, então eu busco agora oportunidades de um possível giro do mercado. O DAX, ele está também com uma figura, com um padrão harmônico, formando um nível de ponto D, okay? Um possível Gartner, e onde nós temos um candle, né, de indecisão. Este candle de indecisão pode ser o giro do mercado, okay? Iniciando a semana e tendo um movimento, por exemplo, sinalizando um candle positivo, Marubozu, por exemplo, podemos ter aí então a confirmação desse padrão harmônico aí no DAX, onde sinaliza aí, pode gerar oportunidades na ponta compradora, ok? Lembrando que nós temos uma perna de baixa importante. Aqui nós podemos traçar. Aqui vai ser um ponto-alvo, uma resistência importante com base aí no histórico onde o preço respeitou, okay? E com base na retração dessa última perna. SP500, o mercado testou, rompeu este nível de resistência histórica, né? Uma resistência importante, o mercado rompeu. Aqui foi desenhado, eu desenhei um canal de alta, ele bateu exatamente na parte superior desse canal de alta e voltou a trabalhar abaixo desta resistência rompida, okay? Então nós podemos ter aí um movimento de queda na próxima semana, vir a testar esta LTA, que é a parte inferior do canal. Isto SP500. BRAS 50, mini índice da Bovespa. Para quem acompanhou a semana passada também, eu desenhei esse padrão, um padrão harmônico, uma possível perna CD, como eu acabei de falar vídeos atrás. Nós temos normalmente o mercado, para quem opera esses tipos de padrão, opera ponto D, ponto X, ponto A, ponto B, ponto C e ponto D.
Então, eles aguardam a formação do preço neste nível, nessa região, para buscar uma reversão. E eu particularmente gosto bastante de operar essa perna CD, porque pega uma ótima relação de operação. É claro que você tem que ter uma estratégia, uma entrada boa para estar buscando, né, um setup, uma entrada neste nível, nesta região .CD. Mas, dando continuidade à nossa análise, aqui nós temos então já uma formação de um padrão dentro de outro padrão. Eu vou desenhar para que todos consigam identificar. E olha que interessante, fazendo as projeções desse padrão menor, né, que está sendo desenhado dentro desse padrão maior, dessa perna CD, e também, né, o padrão menor, nós temos uma projeção da perna CD, nós podemos ter um Gartner, um 786, que vai finalizar nesse nível, de qualquer forma nós temos aí 2.500 pontos, ou um Crab, que vai finalizar neste ponto aqui, bem acima desse padrão maior. Então, sendo conservador, okay, pelo menos esses 2.500 pontos, um movimento de alta, existe uma grande probabilidade do mercado cumprir. E aí um segundo nível finalizando o padrão maior, este nível, essa região que nós temos que ficar atento para uma possível reversão do preço no mini índice, tá? O mini índice da Bovespa, na nossa plataforma como BRAS 50. O dólar, né? Dólar versus o real, nosso real, mercado testando novamente, nós temos um padrão harmônico desenhado, ponto D, candle de rejeição, 4,16, 4,16, o mercado não conseguindo romper, confirmando o ponto D. Ponto de venda, né, é essa região, esse ponto é um nível interessante para estar vendendo. Alvo, ponto B, e a base, AC, do nosso padrão harmônico. E vamos à análise das duas principais criptomoedas, o Bitcoin e o Ethereum. Para quem acompanha nossas análises das semanas, observou que o preço respeitou, né, aquele ponto que nós sinalizamos que poderia ser uma importante resistência, que o mercado, que eu falei, vamos ficar atento quando o mercado testar esse nível de resistência desta LTB, né, que está formando esse triângulo descendente. E foi exatamente lá, o mercado, o preço foi lá, testou e vindo a cair novamente, e vindo a testar novamente a base desse triângulo que está em 6.000. Vamos ficar atento, né, para buscar oportunidade nesses níveis, né, que pode ser um nível que pode ter rejeição do preço, o mercado voltar a subir, continuar, né, nesta formação desta figura técnica, ou o seu rompimento, que nós sabemos que a qualquer momento, né, o preço vai romper, ou acima, abaixo. Aqui nós temos um triângulo descendente, o triângulo descendente nós temos topos mais baixos, o preço fazendo topos mais baixos, convergindo até o momento que ele vai sair, né, para fora desse triângulo, e temos um movimento aí de impulso, onde a base do triângulo, vou pegar aqui, essa base, é a projeção, ok? Mas nem vamos trabalhar nisso agora, vamos aguardar aí nessa semana se o preço do mercado ele vai trabalhar, vai vir a testar esse nível de 6.000, vamos ficar atento, oportunidade de repique do preço batendo 6.000 ou um possível rompimento. Alta agora, temos que romper, o preço tem que subir, romper essa LTB, agora nós temos um primeiro nível de resistência, tá? Então esse agora nós temos um primeiro nível, um segundo nível e um terceiro nível de resistência, e o quarto nível de resistência, ok? Então 7.300 é um nível importante agora de resistência que o mercado tem que romper aí para dar algum sinal de tentativa de alta. E o Ethereum está um pouquinho mais, parece que está a força vendedora, né, maior no Ethereum. Aqui nós tivemos um suporte que foi rompido, e agora nós temos esse suporte em 200, vamos ver em 200 como é que se comporta. Realmente $200 vai ser um ponto importante. 200, ok? Vamos ver como o preço vai se comportar também
força vendedora dominou, né, rompeu, tivemos o primeiro rompimento, que nós fizemos até uma projeção de um possível reteste. Olha só que interessante, nós temos uma projeção, um possível reteste do mercado neste nível, mas o mercado não teve força. O que ele fez? Ele acumulou, lateralizou, mostrando uma debilidade por parte dos compradores, não conseguiu fazer retração, né? Já mostrou uma debilidade com relação a essa lateralização, e aí o seu rompimento, então mostrando aí uma força, uma dominação por parte dos vendedores no Ethereum. E agora nós temos então este nível de 200, que vamos ficar atento, ok? Também batendo nesse nível, vou buscar a sinalização do preço com um possível repique, ou seu rompimento aí buscando níveis mais baixos do preço aí, com base no histórico passado. Bom, espero que tenha gostado da nossa análise. Não deixe de visitar o nosso site unitrader.pro.br, onde nós temos bastante informação e conteúdo sobre o mercado financeiro. Um forte abraço e até a próxima semana.